Oi, gente, meu nome é Natália Stephanie e esse é o vídeo 19, Conhecendo o Salário Educação. Financiamento da educação é assunto do dia a dia. Apoio Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Fineduca e Campanha Nacional pelo Direito da Educação. Muito bem, então hoje nós vamos discutir, conversar um pouquinho sobre o salário educação, uma fonte importante adicional para a educação básica. Então vamos seguindo, Natália. Então, o que é o salário educação? Ele é, como eu já disse, uma fonte adicional. Ele não é a principal fonte, né? Na verdade, ele não é um imposto, né? A gente viu que a principal fonte para o financiamento é a vinculação constitucional dos impostos, né? Os 18% no mínimo e os 25%, né? Essa é a principal fonte. O salário educação ele não é um imposto, né? Ele é um tributo, mas ele é uma contribuição social, né? Que a lógica dele vem de muito tempo, como nós vamos ver. Mas o princípio faz todo sentido. Como as empresas se beneficiam, e não se beneficiam pouco, né, da educação da população, né, da educação dos seus trabalhadores, nada mais justo que as empresas contribuam, né, além dos impostos que todos nós pagamos, né, principalmente no Brasil, a gente já discutiu que embora o empresário goste de falar que é ele que paga o imposto, isso é falso, né? Porque boa parte dos tributos que são recolhidos pelas empresas, eles estão embutidos no preço das mercadorias. Então, quem paga é a população. É óbvio que o salário educação também é repassado para a população, ele também é um tributo indireto, né? Nesse sentido, ele também é injusto. Mas, pelo menos, ele garante, como nós vamos ver, um recurso importante adicional para o financiamento da educação. Então, vamos um pouquinho sobre a sua história. Né? Tudo começou, para vocês terem uma ideia, em 1946, né? Que na Constituição de 46, no seu artigo 168, no inciso 3º, constava que as empresas industriais, comerciais e agrícolas em que trabalhem mais de 100 pessoas são obrigadas a manter o ensino primário gratuito para seus servidores e os seus filhos. Ou seja, era uma regra forte, né? Por isso é que as pessoas mais antigas, né, devem se lembrar da existência de escolas primárias, né, associadas a, principalmente, a gente era muito usinas, né, aqui no interior de São Paulo, em outros estados da federação, mas era uma obrigação das grandes empresas. Bom, só que tinha um problema. Qual que era esse problema? Boa parte das empresas não cumpriam essa determinação constitucional. Então, aí, digamos, nasce a ideia do salário educação, que na verdade foi um jeitinho de diminuir, né, esse compromisso, porque o compromisso era forte, era manter escolas primárias. Então vamos ver como é que ele nasce, Natália. Então, ele nasce já na ditadura, né? Observem, ele é uma das primeiras leis, né? É uma lei, foi votada pelo Congresso, né? Mas já é um Congresso sob a ditadura. Então, o que ocorre? Ele surge no formato que ainda é o atual, como uma contribuição social, né? Que desobrigava, quer dizer, as empresas de oferecer diretamente o ensino primário para os seus empregados e filhos, né, como estava na Constituição de 46, que ainda estava em vigor, é importante, né? O golpe depois impõe uma outra Constituição, mas só em 67. Mas como essas empresas estavam desobrigadas? Desde que destinassem um percentual da sua folha de contribuições, que já ia para o sistema de previdência, né, e assistência social, um percentual que seria destinado para a educação. Nasce a ideia do salário educação. Em tese, seria um valor para manter aquele aluno no ensino primário. Nós vamos ver que claramente foi insuficiente. Essas alíquotas, ou seja, o percentual que era destinado, né, em cima da folha de contribuições para o salário educação, foi mudando ao longo do tempo. Então,
ele nasce no período inicial, que aí sim vai de 65 a 75, né? Um percentual de 1,4%, né, da folha de contribuições, mas apenas para o ensino primário, ou seja, para atender 4 anos de escolaridade. De 75 a 2006, nós temos que lembrar que a escolaridade obrigatória em 71 passou de 4 para 8 anos, né, quando criou-se o antigo ensino de primeiro grau, que depois virou o ensino fundamental de 8 anos. Então, observem que, em tese, deveria dobrar, né, a contribuição, porque passou de 4 anos de escolaridade para 8, mas não foi para 2,8, foi para 2,5, mas ampliou. Aí, finalmente, em 2006, né, com a aprovação do Fundeb, ele acabou ampliando a sua abrangência para toda a educação básica, né? Isso foi legal, né? Porque, só para lembrar, o salário educação é a fonte mais importante da alimentação escolar. Então, quem estudou na escola antes de 2006 deve lembrar que no ensino médio, principalmente as escolas que eram só de ensino médio, não tinha alimentação escolar, né? A famosa merenda escolar, né? Como é mais conhecido. Por quê? Porque o dinheiro do salário educação só poderia ir para financiar o fundamental. E também creche para a escola não tinha recurso de alimentação escolar. Com o Fundeb em 2006, né, o salário educação amplia a sua abrangência. Isso foi bom, né? O que não foi bom? É que o percentual manteve-se o mesmo. Então, na verdade, é o mesmo volume de recursos para mais bocas, né? Para mais crianças, para mais estudantes. Então, quer dizer, o coerente seria que a alíquota também ampliasse. É importante comentar rapidamente também que durante a discussão e votação da LDB surgiu a proposta de um auxílio creche, que na época seria uma alíquota de 1%, que infelizmente não caminhou, né? Observem que se tivesse sido aprovada, a alíquota seria 3,5%, que já aliviaria um pouco. Então, de um lado, ampliou-se a abrangência, né, dos programas com recurso salário educação, como nós vamos ver. Por outro lado, o recurso ficou o mesmo. Então, o pedaço de bolo para cada estudante é menor. Vamos caminhando, Natália. Isso. Agora vamos um pouquinho sobre a dinâmica, né? Então, que tipo de escola se destina o salário educação? Até 1996, havia uma abertura que poderia ir também para as escolas privadas, onde estudassem filhos de trabalhadores, né? As empresas, os trabalhadores indicariam essas escolas recebiam uma parte do recurso salário educação. O que a experiência mostrou? Fraude de todo tipo, né? Para vocês terem uma ideia, sempre o Rio de Janeiro dá esses exemplos mais tristes, mas eles são comuns pelo Brasil. Existiam escolas que tinham mais alunos bolsistas do salário educação que alunos, né? O professor José Carlos de Araújo Melchior, né, uma grande referência em todos os estudos de financiamento, traz esses dados em seus livros, né? Com a emenda 14, né, graças exatamente a uma proposta do deputado Ivan Valente, foi restringido o uso do recurso salário educação só para a educação pública, né? Então, isso foi uma conquista muito importante, que não pode ser minimizada. Então, hoje, é uma fonte para a escola pública. Embora, como a alimentação escolar vai para as conveniadas também, a gente pode dizer que, indiretamente, ele vai para o setor privado, nesse sentido, se chocando com o que determina a Constituição, né? Só para entender. Bom, quem recolhe? Todas as empresas, né? Possam, em geral, entidades públicas e privadas vinculadas ao regime geral da Previdência. Ou seja, a lógica é a mesma do recolhimento, né, para o sistema de previdência social, tá certo? Mas há isenções, isso que nós vamos ver a seguir. Então, quem está isento, né? Estão isentos a União, os estados e o Distrito Federal, os municípios, suas respectivas autarquias. Por exemplo, o INEP é uma autarquia federal, então também está isento. As fundações, né, as universidades, que são autarquias, são fundações, né, instituições públicas de ensino, né, de qualquer grau, escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, né, então uma certa contradição,
porque elas não recolhem, mas acabam se beneficiando indiretamente com a alimentação escolar. Organizações de fins culturais, as organizações hospitalares e de assistência social. Um critério meio arbitrário, mas digamos assim, né? Um campo que, em tese, já atua, né? Ou seja na educação, seja na cultura, seja na saúde e assistência social. Então, é claro que sempre é dinheiro a menos, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente soma todas as isenções no Brasil, a gente tem em torno de 4% do PIB, ou seja, é quase o que se gasta em educação. Então, só com aquilo que se deixa de arrecadar no Brasil, eu poderia dobrar o gasto com a educação. É claro que existem, né, incentivos fiscais que são importantes, são positivos, mas o que cada vez se constata é que esses incentivos são muito mais fruto de lobbies, né, de alguns setores do que propriamente um compromisso, né, com a melhoria da qualidade da população brasileira. Então, vamos lá. Bom, como é que o recurso, como é que é a distribuição do bolo? Isso é muito importante. 1% da grana vai para a Receita Federal do Brasil, que administra. Antes de vocês terem uma ideia, tinha 2 sistemas de arrecadação, que facilitava muito a fraude também. O próprio FNDE arrecadava esses recursos. Né? Hoje, como juntou também, né, a antiga Receita, né, com o sistema de previdência, que também eram 2 sistemas diferentes de arrecadação, então isso ganhou-se eficiência. Paga-se 1%, né? Então, ou seja, esse sistema está indo para a administração. Aí o FNDE, né, que nós já falamos, o FNDE é o grande banco do MEC, é onde sai o dinheiro do MEC, né, é onde entra também. Então, 10% já vão direto para o FNDE. Né? Isso não existia antes. Tá? Antes você tinha 1/3 para o governo federal, 2/3 para o governo estaduais, e aí com eventuais critérios de redistribuição. Hoje não, o FNDE já pega de cara 10, né, dos 99 que sobraram. Né? 90% é dividido numa cota federal de 30%, mas só para lembrar, como o FNDE também é federal, então, na verdade, o governo federal fica com 40%, né? Só para a gente ter clareza. Os outros 60% vão para estados, Distrito Federal e municípios. Como é que se distribui entre estados e municípios? Na proporção da matrícula da educação básica, o que faz sentido. Né? É claro que poderia ter um critério que ponderasse, né? Municípios têm creches que demandam mais assistência, mas digamos o seguinte, considerando que durante muito tempo os municípios não recebiam nada ou muito pouco, então pelo menos hoje nós temos um critério objetivo. Esse critério da distribuição da cota dos estados, Distrito Federal e municípios tem um problema que quem arrecada mais recebe mais de volta. Então, nós vamos ver que isso causa desigualdades gigantescas na distribuição dessa cota. Isso não se justifica, né? Por quê? Porque, como já dissemos, é um tributo indireto. Então, quem paga é o consumidor final. Então, o critério mais justo de distribuição seria para os 90%, seria na matrícula. Quer dizer, não há justificativa que São Paulo, que obviamente tem uma economia muito mais forte, fique com mais dinheiro do salário educação, porque, na verdade, essa arrecadação é paga pela população do Brasil inteira, e não pela população de São Paulo. Percebe? Porque os produtos que geram essa arrecadação, na verdade, eles são distribuídos para o Brasil, né? E estão embutidos no preço. Além, né, isso eu não posso afirmar com certeza, mas existe a informação também que, por exemplo, bancos, né, o Bradesco, por exemplo, que é um banco nacional, né, que tem agência em todo canto do Brasil. A informação que se tem é que todo o recolhimento do Bradesco é feito em São Paulo. Então, quer dizer, embora ele tenha agências no Nordeste, no Norte, essas regiões não se beneficiam, né, do salário educação correspondente, porque toda a folha de pagamentos roda em São Paulo. Então, isso era algo que os tribunais de contas também deveriam acompanhar. Então, vamos andando. Né? Agora nós vamos ver os usos mais comuns. Né? Quer dizer, ele está no orçamento do FNDE, a parte da cota federal. Né? Estados e municípios, obviamente, definem a sua utilização, mas o mais comum, né,
são programas de apoio, assistência ao estudante. Então, estamos falando de alimentação, de transporte, de uniforme escolar, material didático, né? É importante dizer que é vedado o uso do salário educação para pagamento de pessoal. Então, não posso usar o salário educação para pagar pessoal, como já ocorreu, inclusive no estado de São Paulo. No caso da cota federal, né, associada com o FNDE, como nós já dissemos, né, o mais comum, né, do uso do dinheiro do salário educação são programas bem conhecidos. É o PNAE, que é de apoio à alimentação escolar, o PNAT, que é de apoio ao transporte escolar, o PNLD, que é o livro didático, e o PDDE, né, que é aquele dinheiro que é repassado para as escolas, mas o PDDE, principalmente nas gestões do PT, tiveram uma ampliação muito grande, porque entrou aí o Mais Educação, né, vários programas foram incluídos no PDDE, que virou uma espécie de guarda-chuva de programas federais, com a vantagem porque eram repasses automáticos, né? Esses repasses muitas vezes são diretamente para as escolas, através das suas respectivas APMs, né? O órgão equivalente ali, unidade executiva, ou para, eventualmente, estados e municípios. As cotas estaduais e municipais, como eu disse, há muita liberdade para estados e municípios utilizar esse recurso. Esse recurso não precisa ser necessariamente o MDE, né? Essa é a vantagem. Então, ele pode ser, por exemplo, como eu já comentei, melhorar a alimentação escolar, né? Adquirir uniformes ou fardamentos, né? Como dizem os nossos colegas lá da região Norte e Nordeste, para os estudantes, né? Então, ele tem esse papel, né, na assistência médica odontológica, são usos que podem ser feitos com o salário educação, porque, como diz a Constituição, ele é exatamente para essas contribuições, elas têm um papel exatamente de atuar nesses programas suplementares, né? A palavra suplementar não é muito boa, mas é isso, quer dizer, ele é um dinheiro a mais, né? E que pode, inclusive, ser utilizado para aquilo que não se configura como manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Que limita o uso dos recursos da vinculação constitucional, né? Estamos falando meio difícil, mas vamos caminhando. Estamos indo para o final, né? Bom, agora vamos ver os valores, né? Quando a gente olha, parece que é muito, né, gente? 2019, 22 bilhões, né? Esse é um número que mais ou menos vai acompanhando o PIB. Então, quando a gente olha, né, nos últimos anos, é em torno de 0,3% do PIB. Quer dizer, só quando eu olho que o Brasil gasta em torno de 5% do PIB, aí a gente vê como o salário educação está longe, né, de ser uma fonte significativa. Ele acaba sendo significativo nos programas em que ele atua, né? Porque aí nós estamos falando de 22 bilhões de reais. Então, quando eu penso em livro didático, alimentação escolar, em transporte escolar, na verdade, a gente vê que poderia ser melhor do que é hoje, inclusive, né? A gente sabe que o per capita da alimentação escolar ainda é baixo, nós vamos fazer alguns programas específicos, né, sobre transporte escolar, sobre alimentação escolar, vamos ter aí para frente outros vídeos, né? Mas os valores são insuficientes, né? Eles não cobrem, por exemplo, o pessoal que trabalha nas cozinhas, né? Os cozinheiros, o pessoal que apoia, né, no atendimento aos estudantes, na alimentação escolar. Tanto que vocês veem que é 48 por aluno mês, né? Quer dizer, então é R$ 48 por mês por aluno. Então dá para ver que o recurso na prática é pequeno, né? E pior, né, que é o que o próximo slide vai mostrar, ele é muito desigual, né? Aquilo que eu já comentei. Aí a gente mostra o valor por ano, tá, gente? Então a gente está comparando por ano. Então vocês veem que, enquanto no Maranhão são R$ 71 por ano, né, por estudante, então nós estamos falando aí em menos de 12 reais, não, em menos de R$ 6, gente, por aluno mês, R$ 6, né? No Distrito Federal, que já é muito rico, são R$ 878, né? Quando eu olho em São Paulo, são R$ 661, né? Ou seja, mais de 50 por mês. Então, é muito desigual, né? Quer dizer, São Paulo é 9 vezes o Maranhão, Distrito Federal 12 vezes o Maranhão. Vocês vão ver que o Acre é muito baixo, Alagoas é muito baixo, né? Então, em tese, a cota federal é que deveria compensar,
Mas é óbvio que, como ela é menor do que a cota, ela acaba não. O governo federal, essa é uma crítica que se faz, ele acaba atuando pouco, né? Tem um trabalho da Rosana Evangelista Cruz que discute um pouco essa questão e mostra que o FNDE acaba cumprindo muito pouco essa função de compensar as desigualdades, né? Quer dizer, se de um lado é importante que eu tenha um valor base para o Brasil inteiro de alimentação escolar, de livro didático, é óbvio que eu precisaria ter, eventualmente, adicionais, né, para regiões mais vulneráveis, né, e, principalmente, eu entendo que o ideal seria reformular o critério de distribuição das cotas dos 60%. Quer dizer, seria muito mais justo se esses 60% fossem distribuídos entre os distritos federais, entre os estados, distritos federais e municípios, já diretamente pela matrícula, como já é feita a distribuição dentro de cada estado. Por que não fazer o mesmo critério para o Brasil? Você teria algo muito mais justo, quer dizer, aí eu teria R$ 48, né? Não, aí menos que a cota estadual. Eu teria, digamos aí, uns entre R$ 20 e R$ 30 por estudante mês, mas distribuído igualitariamente entre o país. Então, isso teria um impacto muito positivo. Nós nem estamos falando para levar mais para os mais pobres, mas pelo menos para que seja o mesmo valor por estudante para todo o Brasil. Não há justificativa, como eu disse, para que não seja assim. E eu acho que estamos caminhando para o final, Natália. Isso. Aí a gente faz uma síntese dos problemas, né? Então, como a gente já comentou, a alíquota, né, que está em 2,5, ela não. Ela foi perdendo. No início, ela tinha uma lógica de cálculo, né, que tinha a ver com o custo para manter um aluno, então envolvia a estimativa do salário de um professor, né, como isso o professor Melchior mostra muito bem. Tudo isso foi para o ralo, né? Hoje é 2,5 e estão querendo acabar, né? Quer dizer, essa lógica da desoneração, para vocês terem uma ideia, o próprio Palocci tentou uma vez, né, acabar com o salário educação, então ele está sempre na mira, né? Outra coisa que eu já comentei, a distribuição desigual, né? Quem arrecada mais tem cota maior, o que não se justifica por qualquer critério que se pense, né? A cota federal acaba financiando os programas universais, o que é importante, né? Não podemos abrir mão disso, mas acaba tendo pouco efeito equalizador. Quer dizer, seria importante, e o trabalho da Rosana mostra muito critérios políticos também. Então, se o ministro é do Rio Grande do Sul, vai mais dinheiro para o Rio Grande do Sul. Quer dizer, a gente precisaria ter critérios, né, mais equalizadores, né, mantendo os programas universais do FNDE, né, lembrando que o FNDE já tem 10%, né, do total, né, mas usando parte da cota federal para exatamente atuar equalizando, né? Embora o ideal fosse realmente, como já disse, reformular o critério de repartição dos 60%, né? Outra questão que é estrutural, né? Isso vem desde o início, isso vale para várias questões no Brasil, é que ele incide sobre a folha de pagamentos, né? Então, isso gera 3 problemas, né? Tendência de queda, porque cada vez mais, né, a lógica das empresas é reduzir a folha de pagamento substituindo gente por máquina, né? Desde o Marx, essa é a lógica do capitalismo, né? Tirar capital variável, colocar capital constante. José, para de falar difícil, né? Ou seja, é substituir gente por máquinas, né? Então, as empresas mais dinâmicas do sistema econômico, elas acabam sendo menos oneradas. Como é que isso poderia ser compensado? Você colocar uma alíquota sobre o faturamento das empresas, né? Seria aí o próprio sistema S, né, que alimenta aí com muito dinheiro, vamos falar mais dele também, com muito dinheiro, o sistema empresarial, as entidades corporativas empresariais, como Fiesp, né, e outras, né, do Brasil afora, né, elas, uma parte, algumas das contribuições do sistema S é sobre o faturamento, então nós não estamos inventando a roda, é possível sim que o salário educação incida sobre o faturamento, né? Isso geraria uma fonte mais estável, né, do que a folha e
não pesaria mais sobre empresas que exatamente estão buscando empregar ou precisam empregar mais trabalhadores, né? Então, já falei o segundo problema, que é isso, né? Onera essas empresas que empregam mais trabalhadores. E a última questão, que também é estrutural no Brasil, né? Quer dizer, quando a economia vai bem, né, as empresas crescem, contratam, a arrecadação sobe, aí tem dinheiro. Quando vem a crise, né, as pessoas consomem menos, as empresas demitem e a arrecadação cai. Cai quando eu mais preciso, né? Porque na crise as pessoas precisam de mais alimentação escolar, mais gente vai para o sistema público de educação. Então, a gente precisaria exatamente de reverter um pouco. Mas esse é um dilema que no Brasil, para reverter isso, a gente precisaria mudar o nosso sistema tributário, né? Tributar mais a renda, né? Porque a gente viu em plena crise, só nesse primeiro semestre do Brasil, que está numa crise gigantesca de emprego, né? As pessoas brigando por carne, né? Carne que era distribuída de graça pelos açougues hoje é cobrada, né? Osso, etc. Os bancos tiveram, no primeiro semestre de 2021, 60 bilhões de lucro. Né? 60 bilhões de lucro, é disso que nós estamos falando. Né? Quer dizer, que vai para quem? Né? A gente fala os bancos, mas são os acionistas dos bancos, né? Aquelas pessoas. Então, isso vai virar dividendo para esses acionistas, e atenção, dividendos não pagam imposto de renda. Né? Então, se você ganha aí, né, 5 mil por mês, até menos, né, 3 mil por mês, você já está pagando imposto de renda. Aquelas pessoas que vão usufruir só no primeiro semestre 60 bilhões, não vão pagar um tostão de imposto de renda. Então, é muito injusto. Né? Se eu tivesse um sistema tributário mais progressivo, né, que pegasse mais a renda, os ganhos de capital, porque esse pessoal nunca perde, né, gente? Eles ganham na crise e ganham na época de crescimento. Então, também a gente mudaria um pouco esse caráter, né, procíclico do sistema tributário, que é quando mais eu preciso de dinheiro, que é na crise, a arrecadação cai. Né? E eu acho que é isso, né? Não, mas a gente trouxe os problemas, né? Mas, embora tenha problemas a contribuição do salário de educação, ela não pode acabar, né? Quer dizer, ela tem que ser aperfeiçoada. Né? Nunca podemos abrir mão do salário de educação, porque também é isso, né? Tem problema, então vamos acabar. De maneira alguma. Ele é essencial, né, para programas que, imagine, em plena pandemia, se eu não tivesse um programa como o programa de alimentação escolar, né? Imagine os diretores das mais de 5 mil escolas, 100 mil escolas brasileiras, né? Se não tivesse um programa como o PDDE, que garante aquele dinheirinho que dá para, às vezes, comprar computadores ou mandar consertar computadores, né? Fazer um projeto pedagógico, né, mais próximo com a comunidade. Então, o salário educação é fundamental. Nós podemos e devemos aperfeiçoá-lo e, como eu acho que mostramos aqui, não é difícil. É isso, gente. Ficamos por aqui. Um abraço a todos. Natália, com você. Esse vídeo foi escrito, produzido e editado por Natália Stephanie da Silva e José Marcelino de Rezende Pinto, coordenador do projeto. Apoio Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Fineduca e Campanha Nacional pelo Direito da Educação.